Hoje o vídeo vai ser top, hein? Porque eu vou ensinar para vocês aqui uma forma de instalação do Home Assistant que eu nunca abordei aqui antes, que é como instalar virtualizado em cima de um Proxmox. Vamos lá! Eu sou o Leandro e hoje vocês vão aprender como instalar o Home Assistant em Proxmox virtualizado. É uma forma de instalação diferenciada e que você vai aproveitar aí o seu hardware para outros servidores também. E o melhor é que você faz essa instalação em alguns minutos aqui, obviamente depois que o Proxmox já está instalado. Antes da gente continuar aqui, já lembra, né? Na descrição eu sempre deixo o link lá para o meu Instagram. Me segue por lá também que eu posto bastante coisa, tô sempre ativo lá no Instagram todos os dias. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, o que é o tal do Proxmox? Bom, você deve conhecer o VirtualBox, que é aquele sisteminha de virtualização, um aplicativo de virtualização, que você pode instalar no Windows, pode instalar no Linux, e a partir dele você cria máquinas virtuais lá dentro, ou seja, você instala o Windows, instala Linux, instala Home Assistant e mais um monte de outras coisas dentro do VirtualBox. O Proxmox seria algo similar para facilitar a vida, né? Mas a diferença é que o Proxmox ele é um sistema operacional completo que já vem com todo o sistema, né? Já vem com todo o motor de virtualização embutido nele e também interfaces gráficas web para você poder gerenciar essas máquinas virtuais, backup, cluster e mais um monte de outras coisas. Então, é um sistema que a base dele é ser um virtualizador. Então não é um sistema que você vai ter lá interface gráfica, para você pôr teclado e mouse, usar a internet, nada disso. Ele vai te dar uma interface web que você vai só gerenciar suas máquinas virtuais. Para esse procedimento eu vou considerar que você já baixou e já instalou o Proxmox. Para fazer isso, você vai aqui no site do Proxmox que eu vou deixar aqui na descrição, proxmox.com/en/downloads. Baixa aqui o ISO, nesse momento está na versão 8.2, mas pode ser que quando você for baixar esteja na 8.3, 8.4, 9.0, não importa. Baixa aqui a última versão, grava num pendrive ou num HD externo usando esse site aqui, né, o Balena Etcher, vou deixar para vocês, você seleciona aqui qual é a imagem, escolhe qual é o drive onde você quer gravar, com ele já conectado na USB e manda gravar, tem que fazer o download aqui do aplicativo, né, não aqui pela web, você faz o download aqui do aplicativo e instala no seu PC, faz a gravação do Proxmox no seu HD externo, no seu pendrive, no seu micro SD, qualquer coisa que dê para conectar na USB do seu PC e faz a instalação do Proxmox. Aqui é importante salientar que o Proxmox vai rodar em processadores Intel e AMD, né? O tradicional, os mesmos que funcionam no Windows. Não vai funcionar se você tiver um processador ARM. Antes que me corrijam, existe um porte do Proxmox para o Raspberry Pi, mas não é oficial, é um porte. Alguém pegou e adequou aquilo para funcionar em ARM. Então, eu não recomendo aqui, eu sempre recomendo as coisas oficiais. Mas quem quiser, tem o PyMox, chama PyMox. Você dá uma procurada aí, pode ser que você consiga instalar também no seu Raspberry Pi. Aqui eu vou mostrar uma instalação num servidorzinho, num mini PC Intel, que está aqui do lado, um B-Link, que já está com o Proxmox instalado. Então, vou considerar que você já tem ele instalado e vamos começar a fazer a instalação do Home Assistant. Terminou de instalar seu Proxmox, você vai cair numa interface similar a essa daqui. Nessa interface aqui eu vejo o Data Center. Data Center por quê? Porque aqui está o meu Proxmox, PVE Lab, é o nome que eu dei para ele. Então, tudo isso aqui que está aqui dentro, ó, esse PVE Lab aqui, esse conjuntinho, é esse servidor do Proxmox. Por que ele está dentro de um Data Center? Porque como eu expliquei, no Proxmox, você pode criar um cluster. Que nem eu tenho aqui no meu rack, eu tenho 3 Proxmox instalados em 3 máquinas diferentes e os 3 estão em cluster, então eles viram como se fosse uma instalação só. Eu posso migrar máquinas entre um e outro, ó, transfere essa máquina virtual para esse outro servidor. Então eu posso fazer essa redistribuição e dependendo da forma que você instalar, se você tiver um armazenamento externo para suas máquinas virtuais, se uma máquina cai, o sistema detecta automaticamente em 1 ou 2 minutos e já sobe esse sistema em outra máquina. Se um dos seus servidores do Proxmox quebrou, desconectou da rede, os outros 2 vão ver que isso aconteceu e vão subir todas as máquinas virtuais. Então, você ganha aí alta disponibilidade. É assim que funciona mais ou menos um cluster, mas aqui a gente está trabalhando com uma máquina só, não vamos complicar, a gente só quer instalar o Home Assistant. E, obviamente, vale a pena que você tenha pelo menos 8 GB de memória disponível para você trabalhar com virtualização. Não adianta você ter aí uma máquina com 4 GB de memória e querer colocar o Proxmox mais o Home Assistant. O Proxmox já vai comer 1, 2 GB.
vai te sobrar pouco para o Home Assistant. Portanto, eu recomendo sempre que você tenha pelo menos 8 GB de memória para trabalhar com virtualização. Dito tudo isso, podemos partir aqui para a nossa instalação. Então, eu vou mandar criar uma nova máquina virtual. Vou criar em que nó? Eu só tenho um Proxmox instalado, então tem que ser nele, tá? Nesse caso aqui eu vou criar nele mesmo. O VMID você não mexe, ele vai incrementando um aqui, cada máquina virtual que eu criar, ele vai aumentando um número, então aqui vai ser a 101, porque eu já tenho a máquina 100 aqui, depois ele vai criar 102, 103, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, HA YouTube, que a gente tá fazendo o vídeo aqui pro YouTube, vamos colocar que vai ser o Home Assistant do YouTube, só que ele não deixa por espaço, traço ele deixa. Então, vamos dar um Next. Aqui você vai dizer que não vai usar nenhuma mídia, depois eu já explico isso aqui, você não vai usar nenhuma mídia, tá? Não tem um disco de instalação do Home Assistant, não existe isso no Home Assistant, então não tenho nenhuma mídia. Sistema, aqui a única coisa que eu recomendo mudar, não faz diferença, mas deixa em Q35 aqui, se você quiser fazer um PCI Express Pass-Through, passar algum hardware direto para a máquina virtual, sem ter que acessar o sistema operacional, ela precisa estar em Q35. BIOS tem que ser o EFI, eu sempre falo, ó, tem que ser o EFI para você instalar Home Assistant, não funciona em BIOS comum, por isso que quando você vai instalar naqueles notebooks antigos, eventualmente não funciona, porque a BIOS tem que ser do tipo o EFI, né? Não é nem BIOS, é o EFI que chama. A gente fala BIOS tipo EFI para facilitar. Aqui em EFI Storage, você vai escolher aqui o local LVM, que é o espaço de armazenamento que vai ser criado aqui pro seu Proxmox, ele faz isso automaticamente, você vai armazenar as máquinas todas em local LVM. E esse Pre-Enroll Keys, você tem que desligar, senão o Home Assistant não funciona. E precisa ter um disco EFI. Restante aqui, deixa tudo desligado, do jeito que tá. Vem aqui em discos, apaga esse disco aqui, você não vai precisar dele. Nós vamos importar o disco do Home Assistant, então sem disco também. E CPU aqui, você escolhe o número de cores que você quer passar pro Home Assistant. Vou colocar 2 e 2 aqui, pronto, vamos colocar 4 cores. E aqui no tipo, deixa do jeito que tá, não mexe também. E memória, vou colocar aqui 4096 de memória, 4 GB de memória, pronto. Vai usando múltiplos de 1024 aqui. E para a parte de rede, eu vou deixar a própria rede que o Proxmox criou, ele vai simplesmente transferir aquilo que está na porta de rede para dentro da máquina virtual, beleza? Vamos dar um Next aqui e não vou mandar iniciar essa máquina posteriormente, né? Eu vou simplesmente terminar e não vou inicializar. Então, terminei aqui a máquina. Pronto, agora eu tenho a máquina 101 criada. Espero ele terminar de criar, vai aparecer o nome aqui do lado. Uma coisa que é bom você já vir fazer é vir aqui em Options, Start at Boot. Deixa ligado isso aqui, para toda vez que você reiniciar o seu mini PC, o seu servidor, essa máquina ligar automaticamente. E esse tablet 4-pointer aqui pode desligar, né? Não vai ter nenhum dispositivo desse aqui. Certo? Estamos com a nossa máquina criada. E agora que vem o ponto, não existe eu inicializar essa máquina e fazer a instalação do Home Assistant. O Home Assistant não tem um disco de instalação, igual você tem para o Proxmox, para o Linux, para o Windows, que você põe lá na USB e faz a instalação. O que está disponível lá no site do Home Assistant é um disco já pronto, é aquele disco que você colocou aqui, ele já é o Home Assistant instalado. Então eu vou agora ter que importar esse disco aqui na minha máquina virtual. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos lá no site do Home Assistant, homeassistant.io/installation, e aí você vem aqui em Linux, instalação em Linux. E você vai baixar esse tipo de disco aqui, tá? O tipo de disco que o Proxmox vai usar é esse disco .QCOW2. Vou baixar esse disco aqui. Só que você não vai baixar ele aí para o seu computador, você vai só copiar o endereço desse arquivo aqui no site do Home Assistant. Eu vou vir com o botão direito aqui, copiar endereço do link. Pronto, copiei o link aqui desse disco. Volta aqui no Proxmox, clica aqui no seu PVE Lab e vem aqui no Shell, tá? Agora a gente está aqui na linha de comando do seu Proxmox. Já estou aqui no diretório root, eu vou baixar esse arquivo, eu vou dar um wget e vou clicar com o botão direito e colar aquele endereço que nós acabamos de copiar lá do site do Home Assistant, para ele poder baixar aqui o arquivo. Pronto, arquivo baixado. Só que o arquivo que eu acabei de baixar, ele está compactado em .exe, tá vendo que ele vem .qcol2 aqui, .exe. Então eu tenho que dar um .exe nesse arquivo. Estou descompactando o arquivo, tá?
E aí terminou a descompactação, agora eu tenho aqui um arquivo chamado HOSova3.2.qcow2, ou seja, ele já é o meu, isso aqui é meu disco do Home Assistant. O Home Assistant está todinho dentro desse disco. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso importar esse disco na minha máquina virtual. Qual que era o número da minha máquina virtual? 101. E qual que é o nome do armazenamento que eu tenho aqui no Proxmox? É o local LVM, tá? Aqui é onde eu tenho uma... O Proxmox, quando você instala, ele sempre deixa esse local aqui com mais espaço. Então, eu vou importar aqui em local LVM, que é onde eu posso colocar discos, tá vendo? VM Disks, ele suporta discos de máquina virtual. Não vou detalhar esse ponto aqui, porque não é o objetivo. Então, vamos lá. Qual que é o comando que eu vou dar agora? QM import disk na máquina 101, o disco chamado HOS, esse nome de arquivo aqui nós acabamos de descompactar, então eu estou dando aqui, ó, um QM importar o disco na máquina 101, o nome do disco e em qual local que ele vai ser importado? No local LVM, que é esse local de armazenamento do Proxmox. Está importando já o disco, ó lá. Pronto, disco importado. Volta aqui para a interface, vem aqui na sua máquina e vem aqui em Hardware. Você vai ver que tem um disco não usado, tá? Eu vou dar 2 cliques nele e vou dar um adicionar. Pronto, agora já tem um disco. Falta mais uma coisa aqui. Você vai vir aqui em Options, vai vir aqui em Boot Order e vai marcar esse disco e desmarcar os outros 2 que estão aqui. Se você não fizer essa marcação aqui, não vai funcionar. Feito tudo isso, vamos inicializar essa máquina virtual. Então, eu vou dar 2 cliques nela para a gente poder acompanhar e vou dar um Start. Vamos ver se funciona. Olha lá. Prontinho, já está subindo aqui o nosso Home Assistant. Vamos esperar ele chegar na interface gráfica, né? Carregar a interface gráfica. No caso, o Home Assistant não tem interface gráfica. E finalizado aqui o boot, ele está me dizendo agora que o Home Assistant está nesse IP aqui, ó, 101.49. Vamos fazer o teste. 192.168.101.49, 2.8123. Tá aqui. Home Assistant instalado aqui no Proxmox e pronto para ser utilizado. Versão do Home Assistant completa esta, Home Assistant OS, que vem com o supervisor, tudo certinho. E se você quiser conhecer aí mais do Home Assistant fim a fim, numa sequência lógica, tudo certinho, quiser saber o que é, eu vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link da descrição tem um vídeo grátis que eu mostro como o Home Assistant transformou a minha casa. E aí você pode avaliar e tirar suas conclusões. Ah, dá uma olhada no outro vídeo que eu tô deixando aqui que é bem legal, hein? Valeu!